Agora vamos mudar de assunto? Vamos falar a respeito que a história do Taekwondo no Acre foi resgatada em um livro que será lançado em Cruzeiro do Sul. A história do Taekwondo no Acre, desde a chegada do mestre Juca em 1989, é resgatada em um novo livro. A obra reúne relatos sobre a importância da implantação da arte marcial no estado, os desafios enfrentados pelos primeiros mestres e a importância dos projetos sociais desenvolvidos ao longo dos anos, como nos contou o jornalista e historiador Enilson Amorim. Esse trabalho é um trabalho que conta um pouco da história, que narra a história do Taekwondo no estado do Acre, quando o professor José Carlos Gomes Guimarães, conhecido popularmente como Mestre Juca, chega no ano de 1989, no dia 15 de junho, e ele começa a propagar esta arte marcial que até então no estado do Acre era desconhecida. Então ele foi um verdadeiro introdutor do Taekwondo, esse esporte maravilhoso, que inclusive tem aqui em Cruzeiro do Sul, sobre a figura aí do mestre Alderley, E a história desse livro começa durante o período de 2021, durante o período da pandemia, onde o próprio mestre Juca vai na minha casa, se direciona à minha casa e me faz um pedido para que eu pudesse escrever a história do Taekwondo no Acre. No primeiro momento eu falei para ele, eu disse, olha mestre, é bom a gente fazer um documentário. Ele falou, não, isso eu quero um livro. Mas durante a quarta entrevista, depois de alguns dias, ele foi acometido pela Covid, e aí ele se foi, E durante o funeral dele eu fiquei bem comovido, bastante comovido, vendo ali os meus amigos chorando ali diante do caixão lacrado. E aí pesou ainda mais a possibilidade de se debruçar na pesquisa e realizar o livro A História do Taekwondo no Acre. E finalmente foi concluído o trabalho muito gratificante, que narra um pouco sobre tanto a história da chegada do mestre Juca, um pouco também da história do Taekwondo a nível de Coreia, durante o período que a Coreia ainda era uma península ainda, e narra a história também da chegada do Taekwondo no Brasil, no ano de 1970. E aí, na sequência, a gente começa a falar um pouco sobre a história do Taekwondo no Acre, as dificuldades que o mestre Juca teve para estar fundando as primeiras associações, E, enfim, uma história bastante comovente e maravilhosa. E aproveito a oportunidade de estar convidando a todos os praticantes de arte marcial, não só de Taekwondo, mas de arte marcial, para estar junto conosco, no Teatro José de Alencar, a partir das 19 horas, para participar conosco deste lançamento do livro intitulado A História do Taekwondo no Acre. Agora o Taekwondo, que é uma arte marcial aí que é muito bem recebida pelo estado do Acre, principalmente por associações, Tem projetos sociais diversos em todo o nosso estado. Começou com o mestre Juca, passamos para o mestre Alderley aqui em Cruzeiro do Sul e hoje nós temos outros projetos. Então é uma atividade física, é um ensinamento ali que traz doutrina tanto psicológica como também física para essas crianças, para esses adolescentes, e hoje temos diversas figuras muito importantes nessa arte marcial aqui no Vale do Juruá. Com certeza, inclusive o livro também fala do professor Sidney Camurça, quando ele chega aqui no ano de 2000, ele chega no dia 1º de agosto de 2000 aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, mas ele só funda a primeira academia de Taekwondo aqui em Cruzeiro do Sul em setembro do ano de 2000, Inclusive o mestre Alderley foi aluno do Sidney e começa o Taekwondo durante esse período. E o Taekwondo tem isso que você falou, essa qualidade de trabalhar com projetos sociais, onde os projetos sociais é a coisa maravilhosa porque tira as crianças da ociosidade, e desses perigos que a própria vida oferece e traz para o esporte, O lançamento do livro A História do Taekwondo no Acre acontece nesta sexta-feira às 19 horas no Teatro José de Alencar, em Cruzeiro do Sul. O evento é aberto ao público e reúne praticantes de artes marciais e admiradores da história do esporte no estado. Lembrando que o público em geral, não só de Cruzeiro do Sul, mas também dos municípios vizinhos, são convidados a prestigiar também, conhecer um pouco mais dessa história, conhecer também essa obra que será lançada. Então fica o convite estendido a todas as pessoas que nos ouvem e também nos assistem nesse momento.